Dois anúncios aqui, né? Pá. Dois anúncios chegaram aqui no nosso colo, no nosso peito aqui, mandados pela FIA. Não foi pela FIA, mandados pela Red Bull e pela Ferrari. A gente teve Max Verstappen renovando com a Red Bull e a Ferrari anunciando a renovação do Fred Vasseur. E vou fazer 2 vídeos disso, tá? Eu vou sair... Eu não sei qual vai ser primeiro, qual vai ser segundo, vai depender do meu humor, mas os dois vão sair nessa sexta-feira que você está assistindo. Vão sair os dois em determinados momentos. Eu gravei o do Superman, eu já tive que fazer uns 30 cortes porque eu tava espancando o coitado do microfone aqui. Ele tá pior, tá apanhando mais que o Superman no filme do Superman. Dito isso, esse vídeo aqui agora a gente vai falar do Max Verstappen. Então provavelmente ele vai ser o primeiro, né? Não sei porque eu fiz todo esse suspense. Mas o Max Verstappen, nas entrevistas coletivas agora do GP da Hungria, confirmou que ele vai continuar pilotando pela Red Bull a partir de 2026. Quer dizer, em 2026, não a partir, né? Ele vai continuar sendo piloto da Red Bull em 2026 e acaba com esse mistério, que já faz um tempo que não era mistério. Eu postei até um vídeo recente, né, com o Toto Wolff falando que meio que ele já estava garantindo que o George Russell e o Kimi Antonelli iam ficar para 2026. E com o Russell, supostamente, vai assinar um contrato até 2027 com um salário grotesco. Ele vai ser um dos pilotos que mais recebe da Fórmula 1 atual, o que, com todo respeito, ele tá mais do que merecendo isso. Porque o carro da Mercedes não tá sendo extremamente consistente, não tá sendo tão bom, e ele vem fazendo ótimas performances, ele vem entregando bons resultados para uma Mercedes que não consegue ser consistente. Uma corrida ela é muito boa, na outra corrida ela é tenebrosa. E ele ainda tá lá toda a corrida brigando na parte de cima. Então o Russell mais do que merecido. Se a Mercedes conseguir entregar um bom carro para o Russell, eu tenho certeza de que ele vai fazer uma boa performance no Mundial, que seja em 2026, com esse suposto rumor de que a Mercedes vai ser o melhor carro. Eu acredito que ele vai entregar bons resultados para a Mercedes. Agora Verstappen. Cara, eu acho que quando você olha as peças de dominó que foram caindo nessas últimas semanas, estava bem evidente já há um tempo de que o Max não ia sair da Red Bull. O primeiro indício é o que já era sempre falado, ele tem um contrato até 2028. Ah, mas cláusula de performance... Cara, cláusula de performance não é também... O pessoal trata a cláusula de performance como se fosse, mano, um bagulho milagroso ali. Se o Max Verstappen não for campeão, ele pode sair de graça da Red Bull. Gente, não existe uma equipe no mundo que vai assinar um negócio desse. A cláusula de performance provavelmente é um negócio muito grotesco de performance, for muito abaixo do esperado, o que não está sendo. O Verstappen ainda está bem, ele ainda é o terceiro colocado no campeonato mundial. No campeonato de construtores a Red Bull não está tão bem, claro, está em quarto lugar, mas ele ainda é o terceiro colocado no campeonato de pilotos. Ele consegue colocar o carro dele colado nas McLaren nas classificações, apesar de na corrida não alcançar. E assim, provavelmente se terminar em quarto lugar, sua multa cai de 1 trilhão para meio trilhão só, sabe? Não é um negócio simples também. Pra ele sair de graça, como é supostamente essas cláusulas de performance, deve ser um negócio grotesco ali. Se terminar em 8º lugar, o nosso carro ficar em último nos construtores, sei lá. Óbvio que não é tanto assim, mas vocês estão entendendo. E assim, além disso, a queda do Christian Horner é um outro ponto que deixou muito claro que o Verstappen ia continuar. A queda do Christian Horner pra mim foi um ponto que deixou muito claro que o Verstappen ia continuar na Red Bull. Porque uma das coisas que falavam muito sobre os bastidores da RBR ele e o Helmut Marko sempre tiveram uma relação muito próxima. Já ele e o Christian Horner estavam tendo essa relação bem desgastada com o tempo. E um dos motivos desse desgaste de relação além dos maus resultados, era como o Christian Horner geria a equipe. Um desses grandes estopins teria sido, supostamente, a questão do Lawson. Porque quando o Lawson é rebaixado, o Verstappen faz questão de deixar claro que ele não concordava com aquilo, que ele criticou aquilo. E conforme algumas falas que o Laurent Mekies vem trazendo recentemente, fazem a gente começar a entender um pouco o porquê disso. O Laurent Mekies meio que deixou a entender de que o carro do Tsunoda nunca estava completamente atualizado em relação ao carro do Verstappen. O Laurent Mekies falou, não, pra Bélgica a gente colocou as atualizações que faltavam e que ele não tinha para poder ficar mais próximo do carro do Verstappen, beleza. Isso deixa muito a entender que ele não tinha as atualizações. Em outros GPs, quando a gente volta no tempo, como o Imola, por exemplo, que o Tsunoda bate o carro, eles meio que falam que o Tsunoda vai correr sem atualização. E beleza, você bate o carro e se fosse as únicas peças que você tinha,
você realmente não vai ter atualização nova pra você. Você quebrou a atualização, agora, você corre com o que tem. Mas supostamente nas corridas seguintes que tiveram depois de Imola, o Tsunoda continuou sem receber as atualizações. Porque elas eram feitas e não eram entregues diretamente pra ele. Deu muito a entender isso. Isso não é nada oficial, isso não é nada confirmado. Ainda mais, e essas coisas vão ficando mais claras conforme você pega outras coisas, como aquela fala do Checo, que ficou famosa, que eu já comentei aqui, de que quando o Christian Horner contratou ele, o Christian Horner falou pra ele: eu só tenho 2 carros na pista porque a regra obriga, senão eu só teria 1. E, supostamente, o Verstappen não era alguém que gostava muito disso. Não era alguém que concordava muito com essa filosofia. Claro que ele, sendo beneficiado, ele não ficava bravo de ser beneficiado, né? Mas ele meio que entendia, tipo, pô, beleza, mas não precisa ferrar o meu companheiro de equipe também, não precisa jogar ele pra merda, sabe? Que era o que acontecia na gestão Christian Horner. Então a chegada do Laurent Mekies pode também ter renovado um pouco as expectativas dele com a Red Bull para os próximos anos. Ainda mais porque o carro não é ruim. O carro não é ruim. O pessoal realmente comprou essa narrativa de que o carro da Red Bull é uma bosta, é uma carroça sobre 4 rodas. O carro da Red Bull, especialmente o do Verstappen, não é ruim. O carro não é ruim. Ele é empatado com a Ferrari ali, o segundo melhor do grid, dependendo da corrida, né? Tem corrida que é, tem corrida que não é. Depende muito realmente da prova. Ele não é ruim. O carro da Red Bull não é ruim. O Verstappen pega ele e eleva para um outro patamar porque é o Verstappen. O Verstappen faz dessas. Mas ele não é um carro ruim. É importante isso deixar claro. Ano que vem vai ser uma situação complicada porque você tem um motor novo entrando, você não sabe exatamente como que ele vai ser, o que vai ser bom ou não desse motor novo. E também você tem questões como a perda do Adrian Newey e a perda de muitos membros, como o próprio Jonathan Whitley, que saiu para ir para Sauber Audi, outros membros que foram saindo nesses últimos anos. A Red Bull tá bem defasada de pessoal. E a gente não tem como ter certeza de como vai estar o carro no ano que vem. Com um dos pontos que levaram o Max a querer talvez sair da Red Bull e essa novela toda com a Mercedes era que supostamente a Mercedes estava construindo o melhor carro para o ano que vem. Não tem como a gente ter certeza, óbvio, mas de que a Mercedes está construindo o melhor carro para o ano que vem e que eles vêm chegar no novo regulamento para disparar na frente de todo mundo. Pode ser que o Laurent Mekies tenha conseguido convencer o Verstappen também de que o projeto da Red Bull era interessante. Ó, talvez a gente comece um pouco atrás de 2026, mas eu já tenho um plano. A gente vai fazer A, B, C, D, E, e até 2028, quando acaba o contrato, a gente vai estar disputando ali com as Mercedes na frente. Não sei, pode ser que ele tenha convencido o Verstappen com isso, não tem como a gente saber. Um fato é que essa novela, ela também foi muito superestimada, no geral, por questão de ser o Verstappen, né? Por questão de ser o Verstappen, você tá falando do principal piloto do grid hoje, envolvido numa transferência gigantesca de uma equipe para outra. Que poderia envolver outro piloto ali que tá indo muito bem naquela equipe, que teria a cabeça dele cortada. E teve conversas, né? Vários lugares noticiaram de que tiveram as conversas entre Mercedes e Red Bull. Mas é normal, quando você é um piloto requisitado, essas conversas vão acontecer. Você vai receber propostas, você vai querer que sua equipe negocie e veja o que eles têm para te propor. Mas ficou muito superestimado, parecendo que só faltava, era só uma questão de tempo até ele para Mercedes, sendo que isso nunca ficou claro. Só que parecia, pela reação no geral das pessoas, de que era só uma questão de tempo até ele pra Mercedes, sabe? De que já tava assinado, era só uma questão de tempo e pronto, ele já ia. Mas tudo isso porque a gente tá falando do Verstappen. Só que agora ele confirma que vai ficar em 2026 na Red Bull, vai correr no ano que vem pela equipe, e a gente vai ver, quando o novo regulamento chegar, como que vai estar essa situação e o que vai dar pra ele fazer, né, no carro de 2026 e se a Mercedes vai estar tão na frente assim. Aí eu já acho que faltando 2 anos pro fim do contrato, acho que aí sim, alguns detalhes do contrato dele já se tornem mais fáceis de serem quebrados, caso apareça oportunidade. Mas é isso, só queria conversar com vocês sobre a renovação do Max. Agora eu vou gravar outro vídeo em sequência desse falando sobre a renovação do Fred Vasseur.